Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos falar sobre teníase e cisticercose, que são doenças causadas por plateumintos. Plateumintos da classe Cestoda, que são as tênias. Nas aulas de zoologia, já falamos sobre as tênias e o ciclo de vida desses vermes. Hoje, vamos focar só nessas duas doenças. Então, já desenhei aqui o nosso quadrinho e vamos completar essas colunas. Mas antes, vamos rever o ciclo da teníase. Como nós já vimos, o homem é o hospedeiro definitivo dessa doença. E se ele é o hospedeiro definitivo, isso indica que os vermes são encontrados na fase adulta. Neste caso, a tênia fica alojada no intestino do ser humano e lá ela faz o processo de autofecundação. Essa reprodução vai formar proglótides grávidas que vão conter ovos. As proglótides ou os ovos podem ser liberados no ambiente através das fezes. E esses ovos ou as proglótides que vão cair no ambiente podem ser ingeridos por dois hospedeiros diferentes, que são o boi ou o porco. Esses dois são hospedeiros intermediários e neles nós encontramos a tênia na fase larvária. E relembrando aqui, o boi é o hospedeiro intermediário da tênia saginata e o porco é o hospedeiro intermediário da tênia solium, que nós já falamos na aula de zoologia. Bom, dentro desses animais vai acontecer a eclosão dos ovos, liberando oncosferas. As oncosferas são larvas que vão se desenvolver em larvas cisticercos. Essas larvas cisticercos vão ficar na musculatura desses animais e quando o homem ingere a carne com cisticerco, ele vai ficar contaminado. E aqui, pessoal, existe um pequeno detalhe. O homem acidentalmente pode ingerir os ovos da tênia. Quando ele ingere esses ovos, ele funciona como hospedeiro intermediário. Da mesma forma, vai acontecer eclosão, liberando as oncosferas, que vão se transformar em cisticercos. E neste caso aqui, quando o homem ingere diretamente os ovos, nós falamos que ele adquiriu a cisticercose, que é uma doença muito mais grave que a teníase. Então, completando aqui nosso quadrinho, qual a forma de transmissão da teníase? A teníase é transmitida através da ingestão de carne de porco ou de boi contendo cisticercos. Já a cisticercose tem outra forma de transmissão. Neste caso, o homem adquire cisticercose quando ele ingere água ou alimentos contaminados com os ovos da tênia. Agora, falando dos sintomas da teníase, existem pessoas que são assintomáticas. Isso significa que elas podem passar anos vivendo com a teníase e não apresentar nenhum sintoma. Mas dependendo do sistema imune, algumas pessoas adquirem sintomas, e esses sintomas estão relacionados com o trato digestório. Relembrando, as tênias parasitam o intestino do hospedeiro. Então, elas podem causar diarreia, vômito, enjoo. Além disso, a teníase pode causar emagrecimento. Isso porque a tênia não apresenta sistema digestório e elas se alimentam através de partículas que são pré-digeridas pelo hospedeiro. Então, existe uma competição entre a tênia e o hospedeiro. Na cisticercose, os sintomas são mais graves. Isso porque os cisticercos podem ficar alojados no cérebro. E isso pode gerar convulsão e problemas no sistema nervoso. Os cisticercos também podem ficar alojados na coluna e causar paralisia. Então, pessoal, reparem que os sintomas da cisticercose são muito mais graves que os sintomas da teníase. E quais são as medidas preventivas para evitar teníase e cisticercose?
Bom, a primeira medida é o saneamento básico. O saneamento básico envolve a construção de rede de esgoto e tratamento desse esgoto. Com saneamento básico adequado, a chance dos ovos que são eliminados pelas fezes contaminarem o meio ambiente é muito menor. Além disso, é muito importante que pessoas que vivem no campo, principalmente, não defequem ao ar livre. Isso para evitar a contaminação do alimento ou da água que o boi e o porco vão ingerir. Além do saneamento, nós podemos citar medidas individuais. Por exemplo, cozinhar a carne de porco e de boi antes de comer. Quando você cozinha a carne, você acaba matando esses cisticercos. E também é importante evitar comer carne crua e mal passada. Uma outra medida é fiscalizar açougues e abatedouros, evitando que carnes contaminadas sejam vendidas. E para a cisticercose, a principal medida de prevenção é a higiene pessoal. Isso significa sempre lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos após o contato com a terra, lavar frutas, verduras e legumes. Os ovos da tênia, pessoal, costumam ficar no alimento, então é sempre importante fazer uma higienização de frutas, verduras e legumes. Terminamos por aqui, espero que tenham entendido. Na próxima aula, vamos falar sobre doenças causadas por nemateumintos. Não perca! Até lá!